Fala, gente! Não posso deixar de falar com vocês sobre os últimos acontecimentos da política econômica do Trump. Eu estou me referindo especificamente às tarifas. Tem muita coisa acontecendo muito rápido, é uma notícia atrás da outra. O Trump não para de metralhar o mundo com as suas ações e medidas e às vezes nem dá tempo de comentar, analisar e ir a fundo em cada uma das coisas, porque já tem uma nova, mais importante, mais grave, mais relevante, mas eu não posso deixar de falar disso apesar das mudanças, porque é extremamente importante para nós entendermos o método do Trump, como ele pensa, o que tem por trás da ideia das tarifas. Bom, primeiro eu vou começar explicando para vocês o que é tarifas, né? Quais são os impactos econômicos das tarifas no comércio internacional, qual é o consenso, quais são as opiniões dos dois lados, aqueles que são a favor, aqueles que são contra, por quê? E aí, óbvio, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? E claro, vou encerrar fazendo uma amarração toda, dizendo e mostrando para vocês quais são as consequências geopolíticas dessa história toda. Antes da gente continuar, deixa eu fazer uma pausa para falar da Insider, nosso patrocinador e apoiador do canal. Bom, vocês já estão cansados de ouvir eu falando da Insider, eu estou com a minha Tech T-shirt sempre, para todas as ocasiões, e agora nós estamos chegando próximos do Carnaval, e já está em época de pré-carnaval, o pessoal já está festejando, já está nos bloquinhos e assim por diante, ou vai viajar também. E a Insider é perfeita para esse momento, porque ela tem cores novas e originais, únicas, que se adequam aos diferentes modelos do carnaval. Você também vai lidar com clima, né? Com uma amplitude térmica de mudança de temperatura toda hora, e a Insider se adequa melhor a isso, o tecido tecnológico serve para isso. E também tem a questão do odor, né? Carnaval, bloquinho, festa, viagem, a Insider faz o seu papel ali de conter o odor dessas atividades todas. Então aproveitem esse momento, garante a sua, você vai viajar mais ainda, você faz uma mala inteira só de Insider, é a camiseta perfeita para uma viagem de carnaval. E com isso, não se esqueçam de usar o meu cupom, que é o ROC, H-O-C, e você tem 12% de desconto. Aqui atrás vocês estão vendo o site, dá uma olhada, tem ali ó, novas cores, está escrito. Aproveitem, o carnaval tá aí, Insider é perfeita para essa ocasião. Vamos voltar para o vídeo. Então, voltando, gente, vamos começar do básico, né? O que são tarifas? Talvez nem todo mundo tenha isso muito claro. Tarifas são impostos colocados sobre produtos importados que chegam no país. Os produtos importados vêm de um outro lugar e você taxa esses produtos. Então, supostamente, o argumento é que você vai arrecadar mais dinheiro e vai proteger a indústria doméstica, porque aquele produto que estava chegando, ele está chegando porque ele é mais barato. Se você paga um imposto por ele, ele vai ficar mais caro, então quem vai ficar mais competitivo são os produtos feitos dentro do seu próprio país, no caso, os Estados Unidos. Só que tem um outro jeito da gente olhar para tarifas. Tarifas são impostos sobre consumidores. Porque quem compra os produtos importados são os consumidores, não somente, mas na sua grande maioria sim. Então, um outro jeito de olhar para a tarifa não é só o imposto sobre o produto importado, mas um imposto sobre consumo que afeta desproporcionalmente mais os consumidores. E aí você já começa então a raciocinar quais são as consequências disso. Claro que tem dois lados de consequências, né? Ou tem duas visões. Aqueles que defendem o Trump ou aqueles que olham para uma estrutura econômica do mundo como um todo vão dizer que implementação de tarifas, dada a situação comercial do mundo, os desequilíbrios, a maneira como a China conduz a sua política econômica, industrial, de comércio, faz a economia do mundo estar em desequilíbrio. De uma maneira bem simples, a China está subsidiando a sua indústria, as suas fábricas, o seu setor produtivo, e isso está dando uma vantagem desleal e artificial. A chegada das tarifas para os Estados Unidos
trariam então um reequilíbrio do comércio internacional e isso seria muito positivo para a economia americana, porque você traria de volta um monte de indústrias do setor produtivo americano que está perdendo a sua capacidade para o setor chinês artificialmente, não só porque o setor chinês é realmente mais competitivo. Essa indústria local se sairia bem, essa indústria local ganharia vantagem e aí ela vai crescer. Se ela vai crescer, ela vai contratar mais gente. Se ela vai contratar mais gente, a renda vai aumentar das famílias americanas, ela vai aumentar o salário das pessoas, a economia vai começar a crescer. Se as pessoas vão ter mais dinheiro, elas vão gastar mais também. Então, esse ponto de vista vai dizer que tarifas são positivas dentro do contexto estrutural do comércio internacional. Mas aí tem um parênteses muito importante. Elas seriam positivas se colocadas em relação àqueles países que distorcem o comércio internacional. Quais são esses países? Os países que têm superávites persistentes. Quem tem superávit persistente é aquele que exporta muito e importa muito pouco. Não são poucos ou não são economias pequenas, são as maiores. Primeiro lugar a China, depois a Alemanha, depois Japão, Coreia do Sul e aí tem outros menores como o Vietnã também. Então esses países, tarifas em relação a esses países trariam um reequilíbrio e ajudariam a economia americana a crescer. Qual que é o argumento do outro lado? E também faz todo sentido. O argumento do outro lado diz o seguinte: se é um imposto sobre consumo, você está tirando o poder de compra de quem? Do consumidor. E você está oferecendo para esse consumidor um produto mais caro. E aí você pensa assim, não, só ficou mais caro o produto importado, que era o melhor, né? Era o mais barato, por isso que se comprava tanto. Então o consumidor deixou de ter aquele produto mais barato e ele vai ter só o doméstico, que agora vai ficar bem mais barato. Mas não, veja, tem um duplo problema. O produto importado ficou mais caro para o consumidor e o produto nacional também vai ficar mais caro. Porque, vou dar um exemplo aqui para vocês da cerveja da Modelo Especial, que é uma cerveja mexicana que em 2023 passou a ser a cerveja mais vendida nos Estados Unidos. E com as imposições de tarifas do Trump, essa cerveja ia ficar mais cara. E aí a cerveja americana ia ficar mais barata, por exemplo, a Bud Light, vamos supor que ela seja a segunda colocada. Só que a Bud Light, ela não vai deixar o preço dela tão abaixo. Ela vai aumentar um pouco do seu preço também para subir a margem. E mesmo assim ela ainda vai ser mais barata que a Modelo Especial. Ou seja, os preços vão subir. Se os preços vão subir na ponta do custo das coisas, né, na ponta direta do consumo, você vai ter inflação. Só que os preços não vão subir só por isso, porque não é só o consumidor final que usa esses produtos importados. Então, você imagina, em 2017, o Trump impôs tarifas à madeira do Canadá. A madeira ficou mais cara nos Estados Unidos, só que as casas são construídas com madeira. Então, as casas ficaram mais caras. Se as casas ficaram mais caras, vendeu menos. Se vendeu menos casas, as construtoras começaram a demitir pessoas. E aí começou a aumentar o desemprego. Então, aquele setor começou a sofrer. Ou seja, tarifas aumentam os preços, trazem inflação, podem trazer sério desemprego e a destruição de certos setores econômicos. Aí tem um outro problema. Como a economia do mundo é tão interligada, no exemplo que eu dei para vocês da Modelo Especial, né, da cerveja, 3/4 de toda a cevada importada, né, ou exportada no caso, dos Estados Unidos, 3/4 de toda a cevada que os americanos vendem, para onde vocês acham que vai? Para o México. E quem é que compra? As indústrias de cerveja do México, na sua grande maioria. Mas com a tarifa, a cerveja ficou mais cara, a cerveja produzida no México que está nos Estados Unidos ficou mais cara, então a Modelo, que é a fábrica da cerveja, vai produzir o quê? Menos cerveja. Se ela vai produzir menos cerveja, ela vai precisar comprar menos cevada. E aí o setor agrícola americano, que é um grande exportador, também será prejudicado. Ou seja, o tal do imposto da importação também acaba sendo um imposto na exportação do país. Todos os produtores agrícolas americanos vão sofrer.
E tem vários outros exemplos. Em 2018, quando o Trump impôs tarifas contra a China, a retaliação chinesa foi do quê? Não vou comprar mais 75% da soja americana. O que aconteceu com a soja americana? Ela encolheu a produção e a do Brasil aumentou. A China comprou mais do Brasil. Com isso, o Brasil passou a se tornar o primeiro maior produtor de soja do mundo. Quem que saiu prejudicado nisso? O setor agrícola de soja americano, por causa de uma tarifa imposta em outro setor, porque tem retaliação. Ou seja, existem dois lados dos argumentos. No geral, as tarifas são muito destrutivas e negativas. Existe uma condição única, especial, estrutural de como o mundo está colocado, que talvez elas corrijam uma situação com alguns países. Mas ela tem que ser muito bem aplicada, de um jeito muito certo e com esse objetivo em mente. Não o objetivo, por exemplo, de proteger certo setor ou indústria americana. Só com o objetivo de reequilibrar esses desequilíbrios artificiais criados por políticas internas desses países superavitários como a Alemanha, China e outros assim por diante. Então, essa é a ideia das tarifas. E aí o mundo inteiro está falando disso. Assim, esse assunto é complexo, gente. Dá para entender no detalhe. Eu teria que fazer aulas e aulas e vídeos disso. Não sei se interessa a vocês. São temas técnicos, mas está aqui uma explicação básica só para vocês entenderem a importância das tarifas. O que o Trump fez, então? Vamos aos fatos e à história, a cronologia dessa história. O Trump impôs tarifas com o México na terça-feira agora que passou, que era dia 4. Era para começar essa imposição de tarifas a valer, acabou não dando certo, já vou explicar por quê. Mas o que ele disse? Eu vou impor 25% de tarifa sobre quase todos os produtos canadenses e mexicanos. Uma parte de produtos ligados com a energia, petróleo do Canadá não sofreu tarifas de 25%, mas de 10%. E no México era 25% em praticamente tudo. Vale lembrar que esses dois países são parceiros comerciais num acordo de livre comércio que existe na América do Norte, que é o NAFTA, que foi renegociado pelo Trump quando ele estava no seu primeiro mandato. E ele sentou com os presidentes e primeiro-ministro do México e do Canadá e negociou com eles. E já chegou num consenso ele próprio. Então, isso já foi renegociado, esse acordo existe. Então, é mais estranho ainda a imposição de tarifas a dois parceiros vizinhos comerciais numa zona de livre comércio deste tamanho que é a NAFTA. E dizer que é uma zona de livre comércio não é só que sou estranho você impor tarifa, mas só para vocês entenderem. Você imagina que a economia desses três países, por ter o livre comércio, está sendo construída há décadas totalmente interligada. Então você tem uma fábrica de vidro, ela tem uma parte da sua operação no Canadá, a outra parte nos Estados Unidos e a outra no México, de acordo com ganhos econômicos e de produtividade e de mercado. Então, quando você vai impor tarifas e quebrar tudo isso, você vai criar um verdadeiro caos numa estrutura econômica que está sendo construída há muito tempo. E aí, então, Trump fez isso com esses dois. Além disso, ele foi lá e impôs 10% de tarifa a todos os produtos chineses. Ele foi bem mais generoso, bem mais suave, bem mais manso, eu diria, com a China. Que, aliás, esse é um padrão do Trump, mas eu já vou falar disso mais para frente no vídeo, quando eu fizer as análises e as consequências geopolíticas dessa história, vai ficar claro esse padrão do Trump, como ele age com os amigos e aliados e como ele age com os rivais, inimigos, competidores. Mas vamos lá. Aí ele impôs isso, só que não durou 48 horas e elas foram congeladas, foram desfeitas as tarifas. Por quê? Primeiro, ele teve uma conversa com a presidente do México, a Claudia Sheinbaum, e ela negociou com ele e chegou a um acordo de que ele iria congelar as tarifas por um mês e ela iria mandar 10 mil soldados mexicanos para patrulhar a fronteira com os Estados Unidos. Porque, vejam, o Trump disse que ele estava fazendo isso porque ele queria brecar a imigração
de imigrantes ilegais que vinham dos dois países e a chegada de drogas, o fentanyl, que é um composto usado nos opioides, que tem um surto dentro dos Estados Unidos e está matando muitos americanos. Esses opioides, né, esse fentanyl, ele vem da China e entra nos Estados Unidos pelas fronteiras, principalmente do México, muito menos do Canadá, mas o Trump disse que o Canadá também tinha que fazer alguma coisa. A presidente do México foi lá e falou, tá bom, eu vou colocar 10 mil soldados na fronteira. E aí o Trump, tá bom, então acabou as tarifas. Só que aí as pessoas precisam relembrar da história e dos acontecimentos. Isso já aconteceu lá atrás, o México já pôs 15 mil soldados na fronteira, em outro momento de negociação com o Trump, e esses 15 mil soldados não resolveram nem o problema da imigração e muito menos o problema das drogas. Ao contrário, das drogas só aumentou. Porque, óbvio, nós estamos falando de contrabando, de entrada ilegal, são imigrantes ilegais. Eles não estão passando pela fronteira só porque não tem ninguém na fronteira. Eles estão passando clandestinamente, ocultamente, estão arrumando jeitos de burlar regras, patrulhas, muros, todo tipo de policiamento que existe para evitar que isso aconteça. Então, colocar mais soldados não necessariamente vai resolver esse problema. Então você está sugerindo que não se faça nada? Não estou sugerindo, só estou dizendo que o problema é muito mais complexo e que 10 mil soldados mexicanos nem de perto vão fazer alguma coisa para resolver esse problema, principalmente o das drogas. Porque é muito mais fácil você contrabandear drogas do que pessoas, né? Então, as drogas vão continuar entrando e chegando de infinitas maneiras e não são os 10 mil soldados que vão impedir isso. Mas o ponto aqui é só explicar isso para vocês, vocês vão entender o raciocínio de onde eu quero chegar, por que, então, que o Trump está fazendo isso, já vou explicar. Vamos entender o que aconteceu com o Canadá. E aí, na questão do Canadá, foi a mesma coisa. O Trudeau, que é o primeiro-ministro que está saindo, ligou para o Trump e eles chegaram num acordo. E veja, o acordo diz que o Canadá vai criar um programa de segurança, patrulhamento, monitoramento da fronteira, onde vai investir mais de $1 bilhão dólares canadenses. Mas, enfim, vai fazer um grande investimento. Aí você vai falar, pronto, o Trump conseguiu o que ele queria, então. Não, ele não conseguiu o que ele queria, porque esta informação, né, esse programa do governo canadense foi anunciado em dezembro, gente. Muito antes do Trump vir com a ameaça ou a imposição das tarifas. O governo canadense já tinha anunciado que estava desenvolvendo esse programa. E, de novo, este programa não vai impedir que a fronteira seja totalmente impenetrável. Não existe nenhuma fronteira no mundo que é totalmente impenetrável. Os israelenses em Gaza, que lidam com o inimigo grudado do lado, não conseguiram impedir a entrada do Hamas. E assim, a fronteira é muito mais bem guardada do que as fronteiras americanas. E tem uma parte muito curiosa nessa história, que é o seguinte: por que a culpa da fronteira é do outro? Porque se está entrando, está cruzando a fronteira para um lado. Por que o patrulhamento da fronteira americano não é capaz de impedir que o outro lado continue cruzando? Claramente, porque é impossível você ter absoluta, total blindagem de uma fronteira. Então, não é culpa do México, da segurança do México ou do Canadá só. É culpa da segurança americana que é incapaz também. Não estou dizendo que não está fazendo um bom trabalho, só estou dizendo que é impossível. Não adianta dizer que você vai colocar 20, 30, 100 mil soldados de um dos lados. Você pode colocar 100 mil de um lado, 100 mil do outro lado, e mesmo assim vão continuar entrando pessoas. Porque é impossível de você patrulhar e fechar uma fronteira por completo. A ideia de que essa responsabilidade ou que o erro do problema está no vizinho já é uma ideia falaciosa. Porque o Trump não vai lá e bloqueia a entrada de todo mundo do lado dele. A fronteira é um lugar de junção de dois lados. Se você coloca 10 mil soldados aqui,
E outro lado, se você tivesse 10 mil aqui ou 100 mil, você evitaria. Mas esse é só um detalhe aí na história. Bom, e aí então chegou e o Trump cancelou também a tarifa para o Canadá. Para a China, não teve negociação até o momento e a China já adotou o que se esperava. Ela disse que vai retaliar. E já elencou um monte de coisas onde ela vai retaliar. Acabei de dar o exemplo para vocês em 2018, como ela retaliou, né, no agro. Enfim, foi afetada uma coisa, a China está vendendo um produto industrializado e ela retaliou no agro. E ela vai retaliar em uma série de outras coisas, empresas de alumínio, até que nem tem a ver com a questão comercial, mas ela já encontrou um problema, disse que essas empresas não são confiáveis, empresas americanas. Já disse que o Google não está respeitando tais leis. Ela vai encontrar 1000 maneiras de retaliar. E essa retaliação vai criar problemas para o mercado americano, como eu citei para vocês. Por outro lado, se fosse bem feita, robusta, direito, ela poderia também corrigir essa desigualdade ou esse desequilíbrio do comércio internacional que eu citei no começo ali, quando eu expliquei as tarifas. Bom, vocês entenderam, então, o que são tarifas, o que aconteceu? Agora a grande pergunta é, mas por que raios o Trump está fazendo isso? Se não ficou nenhum dia valendo. Muitos acreditam, e principalmente aqueles que idolatram cegamente, aquela figura do político de estimação, idolatria incondicional, tudo que o Trump faz é maior do que Deus, ele está incondicionalmente sempre certo. Esses vão dizer que isso faz parte do art of the deal, né? Que o Trump é o rei da negociação, então ele está fazendo isso para extrair concessões e conseguir o que ele quer no final das contas. Eu acho que eu já deixei claro, mas eu vou repetir. Quais foram as concessões que ele extraiu do México? Colocar 10 mil soldados na fronteira? Já foi, repito, já foram colocados 15 mil soldados na fronteira no passado, não adiantou nada. 10 mil soldados na fronteira do lado do México não adiantará nada. Nada. Então, ele não fez isso para conseguir isso. Quer dizer, ele está fazendo isso, este teatro todo, para enganar os idólatras, os fanáticos, os adoradores de político de estimação da sua tribo, a baterem palma. Veja, ele conseguiu 10 mil soldados do lado do México na fronteira. Se você quiser sair dessa hipnose coletiva, você precisa entender isso que eu acabei de explicar. 10 mil soldados do lado mexicano não servem para nada. Isso é apenas uma encenação teatral para os hipnotizados. Não tem nada de prático, nada de concreto e não serve para nada. Tanto não serve que é tão teatral que ele automaticamente retira. Ou seja, tudo é um grande teatro. A tarifa imposta é um grande teatro que sinaliza para o quê? Na campanha ele disse que ele iria ser duro. Na campanha ele disse que ele iria impor tarifas. Na campanha ele se vendeu, essa é a persona dele, eu sou o fortão, eu sou o poderoso, eu sou o durão, então eu vou me comportar como tal. E aí ele vai lá e vem a público e faz um pronunciamento chocante, tarifas para o seu parceiro comercial, que fazem parte, que são vizinhos, que estão integrados numa cadeia econômica de livre comércio de décadas. Você vai impor 25% de tarifa para os dois parceiros de um acordo integrado de livre comércio de décadas? Claramente, isso é altamente destrutivo. E ele sabe disso. Então ele sabe, por isso que ele não vai fazer. Então ele não vai fazer, então para que ele está fazendo isso? Não, para extrair concessões, para ele conseguir alguma coisa politicamente, não comercialmente. 10 mil tropas não resolve problema nenhum, não melhora em nada, não muda nada, nada. É tudo parte de um show. Do lado canadense é pior ainda. Porque assim, a quantidade de armas que entram contrabandeadas no Canadá, que vem dos Estados Unidos, é muito maior do que a quantidade de drogas que entram
pelo Canadá para os Estados Unidos. A porcentagem de drogas apreendidas na fronteira do Canadá com os Estados Unidos é 0,82, sei lá, um número assim, menos de 1% de todas as drogas que os Estados Unidos apreendem nas suas fronteiras vem do Canadá. Então ela já é ínfima, ou seja, não tem essa relação. Na verdade, quem sofre com o problema da fronteira aberta, e aí se você é canadense, então você vai dizer que é culpa do Trump, que deixou a fronteira aberta. Ah, não, porque aí na hora do Canadá, o Canadá é que devia patrulhar a fronteira, né, para não vir as armas dos Estados Unidos? Não, se o Trump quer que o Canadá patrulhe a fronteira quando chega uma coisa que ele diz que chega, que não chega. Veja, o número de mortes no Canadá que acontecem por armas contrabandeadas, armas ilegais dos Estados Unidos, é gigantesco. Então a maioria dos crimes no Canadá acontece por armas que entraram pelos Estados Unidos. Ou seja, o Canadá fazer um grande esquema de segurança na sua fronteira também não é real, também não vai mudar nada. Primeiro porque não entra droga nesse nível pelo Canadá, não entra pessoas nesse nível pelo Canadá. Ao contrário, quem sofre mais com o problema de buracos na fronteira é o Canadá do que os Estados Unidos. Vejam, então é mais um teatro do Trump para os adoradores, que vão aplaudir e vão dizer, resolveu a fronteira do Canadá. Não resolveu, não tinha o que resolver. Não tinha problema na fronteira do Canadá. Não existe esse problema. Esse problema não é lá. O problema é na fronteira do México. Mas não são 10 mil tropas mexicanas que vão resolver também. Ainda mais as tropas mexicanas, gente. Com problemas, com instituições corruptas, falidas, fracas. E pensa, quanto que custa para você subornar um soldado mexicano ou subornar um soldado americano, se você quer cruzar a fronteira? Se você deixar os soldados mexicanos, vai ser muito mais fácil das pessoas cruzarem a fronteira do que você colocar muito mais soldado americano. Os 10 mil soldados mexicanos são uma grande peça de teatro. Não servem para nada. O gasto canadense de patrulhamento da fronteira também é uma peça de teatro que não vai ter efeito prático porque já não tem um problema ali. Então, não tem art of the deal. Não tem concessão nenhuma sendo conquistada. Tem show. Isso é um grande reality. É um reality show. É um aprendiz gigante deixando o mundo inteiro tenso. E aplaudindo e ativando a sua base política. Só isso. Tanto que o mercado financeiro nem caiu tanto nos dias seguintes, porque o mercado já entendia que o Trump não ia fazer isso. Porque ele sabe, e o mercado acredita que o Trump saiba o que os efeitos nocivos das tarifas nesse níveis com aliados. Veja, então, o que sobra disso? Sobra uma percepção de que o Trump ele é completamente inconsequente e que ele tem um modus operandi, né? Ele tem um jeito de tratar aliados e rivais. Show à parte, ele está sendo enfático no seu show de um jeito muito mais forte com os seus aliados do que ele está sendo com os seus verdadeiros inimigos. Quais são as demonstrações disso? Eu vou invadir a Groenlândia, eu vou invadir o Canadá, eu vou invadir o Panamá e eu vou impor tarifas absurdas com os meus dois vizinhos que têm um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. E vejam, isso é bem grave para alianças, para amigos, para pessoas que têm valores iguais, sistema político igual, que negociam igual, que têm aliança militar junto, que tem um monte de coisas construídas em conjunto. E aí, por outro lado, 10%. 10% para a China, só. E é só isso. Isso manda um sinal, por exemplo, vamos imaginar, né, geopoliticamente falando agora. Imagina o Vietnã e a Tailândia. Os Estados Unidos têm um déficit na balança comercial com o Vietnã de mais de 140 bilhões de dólares. O que é um déficit? Ou seja, o Vietnã vende, exporta um monte para os Estados Unidos e não compra quase nada dos Estados Unidos, que é a mesma coisa que a China faz.
E os Estados Unidos, então, na lógica mercantilista do Trump, está perdendo dinheiro com o Vietnã, porque ele só compra coisa do Vietnã e o Vietnã não compra nada dos Estados Unidos. O Canadá, quanto que vocês acham que é o déficit da balança comercial com os Estados Unidos? 55 bilhões de dólares. Eu falei que do Vietnã é 140 bilhões. Da Tailândia, um outro país ali próximo do Vietnã, da Ásia, próximo da China, 46 bilhões de déficit, ou seja, os Estados Unidos compra muito mais da Tailândia, 46 bilhões a mais do que a Tailândia compra dos Estados Unidos. E aí, nós temos que olhar para a geopolítica, para a geografia. Tem alguma diferença, México e Canadá? Tem, os dois têm fronteiras terrestres com os Estados Unidos. São os únicos dois países que os Estados Unidos faz fronteira terrestre, aliás. Então, não são qualquer país, são os dois países mais importantes da geopolítica, da geografia dos Estados Unidos. São países totalmente ligados, totalmente próximos, conectados com os americanos, que são os países que vão ser mais amigos, a não ser que fosse um inimigo mesmo, que fosse um vizinho que você odeia e você está em guerra. No caso, se ele é seu amigo, se ele é seu aliado, se ele é seu parceiro comercial e ele é seu vizinho, essa é a pessoa que vai se sentir mais segura do seu lado. Deveria, na lógica geográfica e geopolítica. Pensa, vamos imaginar países que são vizinhos e têm relações comerciais muito boas. Eles tendem a ser o quê? Ultra aliados. Alianças inabaláveis. Por quê? A troca que existe, as fronteiras, a conexão, a proximidade faz esses países, se são amigos, serem, assim, unha em carne. Do mesmo jeito que se fossem inimigos, seriam inimigos mortais. Tipo França e Alemanha em algum momento, entendeu? Da história. Então, o fato do Canadá e do México terem essa proximidade, essa conexão geográfica com os Estados Unidos, faz com que eles se sintam, e o contexto deles serem amigos e serem aliados e serem parceiros comerciais, faz com que eles se sentissem, ou deveriam se sentir, absolutamente seguros, absolutamente tranquilos, que fizeram a escolha certa no campo, no tabuleiro estratégico de quem eles querem se aliar. Quem que eles querem se aliar? Você vai escolher se aliar com quem? Com o seu amigo, com aquele que está perto de você, com aquele que você tem relação comercial, com aquele que é igual a você, igual como? Em princípios, valores, democracia, livre mercado, Estado de Direito, capitalismo, tudo. O México com as suas imperfeições, certamente. Mas ainda assim, não é o Partido Comunista Chinês governando o México, gente. E não é o Putin governando o México. São os cartéis. É um grande problema. Mas o México nem sempre teve esses cartéis desse jeito. O México não foi totalmente, não virou totalmente a Coreia do Norte. E vamos se ater no Canadá também, que é um exemplo ainda mais sólido, né, para isso que eu quero mostrar para vocês. Bom, então você se comporta assim, e aí você está tranquilo, né? Seu Canadá, seu vizinho Estados Unidos, você faz parte da OTAN, você faz parte das democracias, você é um país aberto, você é um país rico, você tem tudo em comum com quem? Com o seu maior vizinho, que é o país mais rico e mais poderoso do mundo. Agora vamos fazer essa análise do lado da Tailândia e do Vietnã. O Vietnã é um país pequeno, que já sofreu com as ofensivas chinesas, americanas, é um território complicado, mas está colado e perto da China, só que tem medo da China, porque a China é autoritária, ditatorial, imperialista, e ele teme que ele possa ser invadido, que a sua segurança está em risco. E aí, o que o Vietnã precisa fazer dentro de um cenário geopolítico comum? Ele precisa hedge. O que é hedge? Se proteger. Então, ele não pode só estar dependendo da China, porque a China tem essas características, e aí ele está inseguro. Então, ele precisa se aproximar também dos Estados Unidos. E ele fica tentando se equilibrar dos dois lados para conter tanto os Estados Unidos e conter tanto a China.
E isso é a natureza do contexto geopolítico que ele está inserido. A mesma coisa acontece com a Tailândia. Agora, veja, no cenário Trump, teatral das tarifas, sem sentido algum, contra os seus maiores aliados, os seus vizinhos geográficos. Qual é o sinal que você manda para o resto do mundo inteiro? Ser parceiro dos Estados Unidos é um risco gigantesco. Por quê? Se o México e o Canadá, que estão num acordo de livre comércio, são vizinhos geograficamente, são iguais a ele, são tratados desse jeito, não tem a mínima chance que eu possa confiar no outro polo de força e poder do mundo, no caso dos Estados Unidos. O que a Tailândia e Vietnã vão concluir? Eu preciso mudar a direção e passar a orbitar mais e sucumbir e aceitar que o lado do mundo que eu vou ter que estar é o da China. Então é melhor eu começar a ceder e negociar uma situação um pouco mais confortável para a China, para eu não incomodá-la e ela chegar num ponto de ter que me dominar por completo. Porque não existe mais o outro lado. O outro lado trata os seus amigos como inimigos. E quem não é seu amigo e não é vizinho e não está perto e está do lado do outro que supostamente o gigante americano está mostrando que tem medo, que é da China, vai fazer esse país se sentir sem alternativa. E aí o mundo vai começar a orbitar em direção a um polo, o polo da China. A brincadeira da fanfarra artística, teatral do Trump, para a sua base hipnotizada, ela tem um custo geopolítico, não é imediato, né? Óbvio, gente, mas de percepção de poder, de respeito, de aliança, de decisões estratégicas para o mundo inteiro, muito séria, que tem um efeito gigantesco neste equilíbrio entre China e Estados Unidos, entre mundo democrático, aliança das democracias e eixo das ditaduras. É isso que está em jogo, essa é a parte mais grave, mais preocupante. Então, para aqueles que olham superficialmente e não entendem de geopolítica e falam, mas isso foi uma brincadeira do Trump, tá bom, mesmo que ele não tenha concessão política nenhuma com a tarifa, mesmo que isso não sirva para nada, tá bom, não fez mal para ninguém, deixou o México com o pé atrás. Não, não é isso que aconteceu. Ele está moldando as percepções estratégicas de segurança, de alinhamento e aliança do planeta inteiro. Todo mundo vai começar a recalcular e reanalisar se é confiável estar do lado de X ou Y. Percebam o quanto isso é sério. Ainda nesse raciocínio, pessoal, tem uma estratégia, né, da cadeia global de suprimentos, o Global Supply Chain, que era uma estratégia para lidar com a questão da superdependência da China, a exposição geopolítica à China, que isso ficou comprovado com a pandemia e depois com a invasão da Rússia à Ucrânia. Ficou muito gritante que o mundo corria, que o Global Supply Chain, a cadeia global de suprimentos, ela corria um risco muito grande. E aí começou a se discutir uma série de estratégias com vieses, né, sob a ótica geopolítica para se proteger, para proteger segurança nacional, segurança, fornecimento, produtos e indústrias estratégicas, e várias delas surgiram, já falei disso em outros momentos, em outros vídeos, em outros podcasts. Tem o decoupling, que é se desconectar da China, parar de produzir, né, lá. Tem o nearshore, que então você vai produzir aqui, né, no México, near, ou no Canadá. Tem China Plus One, que produz uma parte para o mercado interno da China na China, outra você vai produzir na Índia. Tem uma série de estratégias. E uma outra que era muito importante, que era o friendshore. E veja que curioso, o Canadá e o México, eles são tão estratégicos. Por quê? Porque eles são nearshore,
e friendshore. O México mais ainda, porque ele é muito mais barato que o Canadá. Então, ele é muito mais plausível de ser um substituto da cadeia produtiva que vem da China, porque ele está do lado e ele é um aliado, apesar dos problemas, né, das dificuldades do México. E o Canadá também. Ele é um friendshore e um nearshore. Então, nesses dois, a situação é que essas estratégias deixam de existir. As estratégias de friendshore e nearshore, no caso do Canadá e do México, só tem os dois maiores nearshores que existem para os Estados Unidos, são o Canadá e o México, como vocês podem ver aqui no mapa, né? São os dois que têm fronteira. Então, esses dois, ou essas duas estratégias, elas deixam de existir na era Trump, na era da ameaça vazia teatral. Porque se você destrata o seu aliado, o seu friend, né, o seu friendshoring e o seu nearshoring desse jeito, ninguém mais, você não tem mais como querer produzir as coisas e criar uma cadeia, uma aliança para não depender da China para estar perto de você. Simplesmente, o Trump, ele aboliu e eliminou a ideia do friendshore, ou está abolindo e eliminando uma das estratégias de conter ou se proteger da ameaça geopolítica chinesa no campo econômico, que era o friendshore. Só que ele também está destruindo o maior de todos, nearshoring, que é os seus vizinhos. Então, ele acaba com um outro problema, ele acaba com uma solução para um grande problema e intensifica uma das maiores preocupações e dos maiores problemas da economia do mundo hoje, que é a incorporação do fator, do elemento de segurança nacional ou elemento geopolítico na produtividade econômica, no comércio e nas indústrias do mundo inteiro. É só isso o tamanho do estrago. Para finalizar, tem um outro problema que é a armadilha do tough guy, né? Que é do cara durão, a armadilha daquele que ameaça, que vai fazer alguma coisa, que ameaça ser durão, se mostra como durão, mas no fundo não passa de uma ameaça. Por que isso é uma armadilha? Porque se você faz isso 1, 2, 3, 4, 5, vai chegar na sexta, o que todo mundo vai falar? Não tem tarifa porcaria nenhuma, né? Não vai ter tarifa coisa nenhuma. Quando chegar na sétima, quando o Trump falar, eu vou impor tarifas contra sei lá quem, todo mundo vai rir, olhar e falar assim, meu, nem se preocupa. Amanhã a gente liga para ele e oferece alguma coisa simbólica, vaga, inútil, que ele vai recuar e vai tirar. Quando você se coloca nessa situação, uma hora, para as pessoas acreditarem e essa estratégia continuar dando certo, você terá que cumpri-la. Você vai ter que ser tough guy de verdade. E como ele adora ameaçar e fazer isso exatamente com os aliados, é bem provável que ele acabe sendo assim justamente com os aliados. E aí o estrago vai ser grande. Por que o estrago vai ser grande? Porque economicamente o mundo todo vai sofrer e os americanos mais ainda. A economia americana mais ainda. Como eu disse no começo do vídeo, eu expliquei para vocês. Se as tarifas forem impostas para aliados, para parceiros que não têm desequilíbrios comerciais, que assim, o caso seria você fazer isso com a China. Se não fizer isso com a China, a maioria do resto que você fizer, você vai criar um problema gigantesco para a sua própria economia. E se o próprio mercado financeiro já acha que o Trump não está falando a verdade, não vai fazer as tarifas, veja, essa percepção já é meio generalizada. Então vai virar uma grande palhaçada e na próxima vez já ninguém vai acreditar que ele vai levar isso adiante. Até o dia que ele tenha que levar uma das loucuras adiante. E aí ele levou uma loucura porque simplesmente ele se colocou numa armadilha de vender loucura o tempo inteiro. Então, como vocês podem ver, o mundo está bem teatral
e todas essas milhões de notícias o tempo inteiro, de coisas, cada 5 minutos é uma coisa nova, e aí todo mundo para, esquece da anterior e já vai falar da outra, porque não dá tempo de acompanhar tanto show e tanto teatro, só tem um propósito no final das contas, real. Agradar e apaziguar pessoas que estão incondicionalmente aceitando qualquer coisa que o seu líder de estimação fala, e aplaudem. Ele falou que vai pôr tarifa, é lindo. O México falou que vai botar 10 mil soldados, lindo. Qualquer coisa é lindo. Então, ele vai fazendo o teatro dele e o show. Mas, do ponto de vista geopolítico, as consequências são bem reais, bem sérias e com vários desdobramentos que não acontecem do dia para a noite, mas que são construídos, que ao longo de 4 anos podem ser muito decisivos, porque se a gente voltar 4 anos no tempo, o mundo mudou bastante. Se voltar 8, mais ainda. 4 anos na geopolítica, na velocidade que as coisas estão acontecendo, dá para termos estragos bem substanciais. Vamos continuar acompanhando, tem muita coisa. O Trump já fez um pronunciamento sobre Gaza, totalmente fora da realidade, mas isso... Se essa história continuar e não morrer, eu volto e faço um vídeo sobre esse assunto. Por enquanto não tem muito a dizer, é uma discussão até que complexa, né? Porque envolve um passado, uma história, mas por enquanto é uma pura retórica, que até tem a sua utilidade de provocação nesse caso, né? Cutuca com a ferida uma grande hipocrisia do mundo, mas óbvio, também não é real, não vai acontecer. Nem pode ser analisada sob o ponto de vista real, mas só sobre o ponto de vista simbólico, e aí sim dá para a gente fazer uma análise, mas vamos esperar, porque não sei se esse assunto daqui 2 dias vai estar sendo falado ainda. Provavelmente não, porque vai ter um novo assunto para a gente estar comentando aqui e discutindo, entendendo, indo mais fundo do que o teatro e as notícias, que nem todo mundo consegue entender o que isso significa e conectar. Estamos aqui para tentar fazer isso, conectar esses pontos com vocês. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like, seguir o canal, ativa o sininho para você receber notificação. Recebo umas mensagens no Instagram, às vezes as pessoas... professor, faz um vídeo sobre a Groenlândia. Eu falo, mas esse vídeo foi feito há muito tempo atrás. Você não está recebendo os vídeos? Não, você não ligou a sua notificação. Ligue a sua notificação, vai lá e liga agora. E compartilha com seus amigos. Não se esquece de dar uma olhada também no meu aplicativo Rock Academy. Se você quiser entender o que está acontecendo de verdade no mundo, você precisa de um lugar onde você recebe notícias em tempo real, o tempo inteiro, análises, informações de tudo que está acontecendo. Esse lugar se chama Bunker do Rock e está no meu aplicativo Rock Academy. Você baixa na loja da Apple ou da Google e você se torna assinante, assinatura anual. Você tem um monte de cursos, aulas exclusivas e acesso ao Bunker do Rock, que é esse feed de notícias em tempo real de tudo que está acontecendo no mundo. Talvez nunca uma ferramenta de informação foi tão necessário quanto esse tsunami de coisas que a administração do Trump está fazendo, acontecendo, falando, pronunciando, impondo e ações de todos os lados, e é difícil de acompanhar e digerir. E no Bunker do Rock aqui com a gente você consegue acompanhar e digerir isso. Dá uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. Até mais, gente.